para a glória de Deus. Bem? Vamos abrir nossas Bíblias aqui em Apocalipse, capítulo de número 20. Capítulo de número 20, do versículo 1 até o versículo número 6. Vou ler, vocês acompanhem bem. Diz assim: Apocalipse capítulo 20, verso 1. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse ou engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois disso importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não abandonaram, que não adoraram a besta, nem a sua imagem, que não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Amém? Podem sentar. Hoje nós vamos tratar aqui de um assunto bem particular, que contém assim muitas curiosidades, muitas dúvidas, né? Nós vamos falar sobre o milênio. Milênio nada mais é na Bíblia do que o governo literal de Cristo na Terra, a teocracia na Terra por inteiro, no planeta todo, tendo a sua capital em Jerusalém. Teocracia significa governo divino. Bem? Pois bem, página 21, glória a Deus. O que a Bíblia diz sobre o milênio? Quando estudamos sobre o milênio em teologia sistemática, precisamos confrontar as diversas escolas filosóficas do milênio com o que a Bíblia realmente diz sobre o assunto. E aqui ele diz que no próximo artigo ele pretende discorrer sobre o reino milenar do Senhor à luz da Bíblia. Nesse objetivo é apresentar uma definição sucinta das 3 principais interpretações a respeito desse glorioso evento escatológico, né? Por que interpretações? Nós sabemos que existem outras linhas de raciocínio, linhas de interpretação. Nós acreditamos no milênio literal, como a Bíblia diz que vai acontecer, mas existem outras linhas de raciocínio, outras escolas teológicas, escolas de interpretação, que não acreditam no milênio. Alguns acreditam que o milênio já está acontecendo desde que Cristo ele ressuscitou, então ele inaugurou o milênio aqui na Terra, né? Eles forçam bastante a Escritura, mas é o que eles acreditam, né? Então vamos adentrar um pouco mais aqui, né, nessa apostila, e nós vamos conferindo aqui algumas referências. As perguntas vão surgindo, vocês vão anotando, e a gente vai tentando respondê-las no final, bem? O que é o amilenarismo, né? É uma linha de raciocínio, tá? Ou uma linha de interpretação sobre o milênio. Então vamos ver o que é isso.
Também conhecido como amilenismo, é uma escola de interpretação que espiritualiza boa parte das passagens bíblicas futuríveis. O amilenarismo interpreta a qualquer custo as profecias sobre o reino de Deus na terra à luz da obra redentora de Cristo. Na cruz, ao dar o último brado, o Senhor teria simbolicamente aprisionado Satanás. Isso significa que o Senhor limitou o poder do inimigo de enganar as nações. É o que eles dizem. E aqui está essa referência. Apocalipse 20, do 1 ao 3. E de acordo com esse sistema, a segunda vinda não terá duas etapas. Tudo acontecerá de uma só vez, naquele dia. Quanto aos 1000 anos, mencionados clara e textualmente em Apocalipse 20, do 1 ao 7, por 6 vezes, o texto que nós acabamos de ler, segundo eles, trata-se apenas de um número simbólico que indica um período de tempo iniciado na primeira vinda de Cristo, o qual nunca terminará. Não haverá, por conseguinte, um reino milenar físico, pois o reino eterno, espiritual, já está em plena atividade. Irmãos, tem que forçar muito para poder concordar com um negócio desse, Somente nesse versículo que nós temos de entrada aqui, 6 vezes a palavra milênio, ou 1000 anos, é tratada de forma literal. Mas, fazer o quê? Nós precisamos respeitar as opiniões. Está todo mundo com as apostilas aí, acompanhando? Sidney? Okay. Pois bem. Os próprios amilenaristas, entretanto, têm reconhecido que é impossível ser dogmático quanto ao que significa o termo 1000 anos, em Apocalipse capítulo 20. Em outras palavras, eles têm preferido negar o que está claro e literalmente escrito, a fim de defender uma interpretação baseada numa mera hipótese. Afinal, até que ponto esse sistema amilenarista seria verossímil e biblicamente fundamentado, para, por meio dele, negarmos o que está escrito no versículo 4, reinaram com Cristo durante 1000 anos. Entre uma hipótese e o que está escrito, é melhor abraçar o que está escrito. Então, essa escola, amilenarismo, essa é a forma que eles interpretam. E esse povo, eles estão em evidência na mídia, na televisão, no YouTube. Os grandes pensadores brasileiros da atualidade são amilenaristas. Se vocês abrirem ali o YouTube e começarem a ver, eu não vou citar nomes aqui, porque fica complicado, alguém pode querer, mas depois no particular me perguntem aí quem, e eu dou logo assim de cara, logo 3 dos principais, dos grandes, que são amilenaristas. Os caras são feras, mas infelizmente negar, irmão, o que está explícito na Bíblia é muito complicado. Eu particularmente não tenho essa coragem, mas vamos respeitar as opiniões. Mas lembrando, como já dissemos outras vezes, nós precisamos nos aprofundar na Bíblia para que nós formemos a nossa própria opinião sem depender desse povo. Porque nós também temos material, temos base, temos condições de buscar. Nós não precisamos simplesmente engolir o que eles estão dizendo, o que eles acham. Não, nós não somos obrigados. Eles dizem que não concordam conosco, nós não somos obrigados a concordar com eles. Nós vamos para o que está escrito na Bíblia. Nós vamos para o que está escrito na Bíblia. Não, é simbólico. Até não é simbólico. Só em um capítulo, 6 vezes, fora as outras referências que existem. Se fosse uma única vez, ou 2 até, tudo bem, mas as referências são em um número bastante grande. Vamos lá. Agora nós temos mais uma escola. O que é pós-milenarismo?
também chamado de pós-milenismo, esse sistema de interpretação tem semelhança com o anterior. Haja vista afirmar que não haverá um período de 1000 anos em que Cristo reinará literalmente na terra e que o diabo já foi aprisionado quando o Senhor morreu no Gólgota. No primeiro advento do Senhor, teria acontecido o esmagamento pactual do inimigo. Nesse caso, o anjo que o prendeu, do capítulo 20, verso 1, seria o próprio Senhor Jesus. E os resultados disso estariam ocorrendo progressivamente ao longo da história. Entretanto, não há como interpretar, à luz das Escrituras, o texto de Apocalipse 20, do 1 ao 3, como uma alusão ao suposto aprisionamento de Satanás ocorrido na cruz. Afinal, a própria palavra de Deus assevera que ele é o príncipe das potestades do ar e pode, inclusive, opor-se hoje aos servos do Senhor. Se ele pode se opor hoje, como é que ele está preso? Quando você lê lá aquelas passagens de Isaías, você chega aqui no Apocalipse, onde fala literalmente do milênio. O milênio vai ser um governo onde Satanás estará preso, literalmente. Se vai haver alguma discussão, vai ser pela natureza humana. O poder do inimigo vai estar 100% trancafiado, não aniquilado, trancado. O anjo o prendeu, literalmente, ele está preso e impedido de agir por 1000 anos. Não é o que acontece hoje. Tá? Sabemos que Jesus limitou sim o poder do diabo quando ele o venceu na cruz. Mas nós sabemos que em uma guerra existem várias batalhas. Vence-se uma batalha e outra e outra. Aqui, quando se fala sobre o milênio, essa batalha aqui, ela foi vencida de uma vez por todas. Não, mas ele vai ser solto depois. Sim, mas isso aqui é uma outra história. Para a inauguração do milênio, Satanás vai ser preso literalmente por 1000 anos. É o que a Bíblia deixa muito claro. Com relação a isso, nós não temos dúvida. Os textos estão aqui. Vamos lá. Se o inimigo tivesse mesmo sido aprisionado quando Jesus foi crucificado, de que maneira teria conseguido encher o coração de Ananias para que esse mentisse ao Espírito Santo? Lá em Atos 5, verso 3. Porque Paulo afirmou que o Deus deste século, o diabo, cegou os entendimentos dos incrédulos. E porque o doutor dos gentios ainda afirmou que não ignorava os ardis de Satanás. O pós-milenarismo e também o amilenarismo afirma que Cristo está reinando, mas em espírito. Ele foi entronizado como rei logo após a sua ressurreição e ascensão. E o fato de ele estar hoje assentado à mão direita de Deus nas regiões celestiais denota que o reino milenar está em plena atividade. Pouco a pouco, o rei conquistará o mundo pela vitória do Evangelho. É muito, assim, é muito complicado aceitar uma história dessa. Essa mesma classe que admite essas situações aqui, eles acreditam que Cristo ele está preparando o lugar para nós. Segundo uma escritora conhecida aí, Jesus ele está preparando o tabernáculo, o santuário, lá no céu. É como se lá no céu tivesse assim, algumas coisas, tivesse assim, vão fazendo aos pouquinhos, eles vão fazendo assim, e o que me intriga é que tem muita gente que acredita nisso. As pessoas vendem milhões de livros
tem, né, adeptos por séculos. E um vai seguindo o outro, e o outro, e o outro, e parece que a Bíblia mesmo vai ficando de lado. Essas histórias aqui, irmãos, elas são baseadas assim, naquilo que alguém interpretou, e aquilo ficou. Por exemplo, o grande teólogo chamado Agostinho de Hipona, né, lá de muitos anos atrás, que até hoje é tido como um dos maiores teólogos da história, ele era amilenarista. Mas não significa que aqueles que concordavam com Agostinho, talvez há 20, 30 anos, não pudessem mudar de ideia, né? Podemos mudar de ideia. E existe um ditado que o sábio olha tudo e considera, e se for necessário, ele muda de posição. Já o insensato, ele segue em linha reta, não se importando se está certo ou errado. Eu vou, não é isso e pronto. Não é bem assim, tá? Principalmente em escatologia, nós temos que ter muito cuidado, né, ao interpretarmos as Escrituras. Para essa escola de interpretação, o milênio é uma extensão do período da igreja que ocasionará uma grande disseminação do Evangelho, os 1000 anos, pois seriam simbólicos e corresponderiam ao período entre a morte de Cristo e a evangelização total do mundo. O que isso significa? Que os 1000 anos de Apocalipse 20, do 1 ao 7, já seriam hoje mais de 2000 anos, né? Segundo o que eles interpretam. Mais uma vez, estamos diante de uma hipótese contra a qual pesa a afirmação clara contida na revelação dada a João: reinaram com Cristo durante 1000 anos. Né? Segundo eles, esse reino está acontecendo pela propagação do Evangelho, e de acordo com eles, o mundo todo será evangelizado. Lembra que nós falamos na aula passada? Né? Quando Jesus disse que esse Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo e então virá o fim. E dissemos aqui que todo mundo não é o mundo todo. Né? O mundo todo não é todo mundo. Pode ser que uma parcela da humanidade conheça o Evangelho, mas nem todos. E isso não será impedimento para Jesus voltar. O milênio vai estar aí para o restante que ficar aqui ser evangelizado. Né? Isso vai ser, né, outras pessoas que vão fazer esse trabalho. Mas agora vamos ver aqui uma outra escola de interpretação, que é o pré-milenarismo. O que é isso? Chamado também de pré-milenismo, trata-se de uma escola de interpretação que, em geral, honra as Escrituras, afirmando que Cristo voltará antes do milênio. Por outro lado, dependendo de seu subsistema de interpretar, o período tribulacionista pode se mostrar contraditório. Haja vista o pós-tribulacionismo e o mesotribulacionismo, correntes pré-milenaristas que defendem a ideia já refutada em artigos anteriores de que a igreja passará pela grande tribulação ou pela primeira parte dela. O sistema de interpretação que se ajusta melhor ao que as Escrituras dizem, em dúvida, é o pré-milenarismo. Acredito que aqui é sem dúvida, né? Vocês viram aqui? O sistema que melhor se adapta, sem dúvida, é o pré-milenarismo, pré-tribulacionista. No entanto, a palavra de Deus não apoia este ou aquele sistema. O processo é inverso. Ela simplesmente é a verdade. Cabe a nós aceitá-la, despojando-nos de todo o preconceito. O que está escrito nas Escrituras é a verdade. Concordem ou não os teólogos com as suas escolas.
Nesse caso, não é a Bíblia que é pré-milenarista, pré-tribulacionista. É a escola que é a Bíblia. É esta escola que é a Bíblia. Irmãos, o que acontece? Não é a Bíblia quem tem que concordar com uma escola ou outra. É a escola quem tem que concordar com a Bíblia. Não é a Bíblia que tem que se adaptar a nós. Somos nós que temos que nos adaptar à Bíblia. É como quando você vai entrar numa empresa. Não é assim? A empresa chega lá e diz, olha, é assim, 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 e pronto. Se você quiser, tudo bem. Se não quiser, não tem problema. Nós não vamos mudar o nosso sistema para você. Se bem que aí, hoje em dia, aqui no Brasil, eles entram com recurso na STF, né? E aí, um dos ministros, né, disse que você tem que aceitar, e aí, mas, né, normalmente, né, quando as coisas funcionam na normalidade, as coisas são assim. Ou você concorda com o que já está pré-estabelecido, ou você não entra. Não é isso? Pois bem, então, se eu defendo uma linha de interpretação, eu preciso ver o que a Bíblia diz a respeito disso. E a minha interpretação que tem que concordar com a Bíblia. Não é a Bíblia quem tem que concordar comigo. Está entendendo? E aqui eles forçam. Eles olham uma coisa, não, nós acreditamos assim, mas a Bíblia diz assim, não, mas não é assim. E o interessante é que algumas coisas para eles são literais, outras não. Complicado, né? Eles são seletistas. Não, isso aqui serve, isso aqui não serve, isso aqui serve, isso aqui serve. É como esse povo da teologia da prosperidade, que fala que você pode pegar o seu nome e colocar no lugar de um personagem bíblico, né? Por exemplo, você quer conquistar muitas coisas, você coloca lá, você usa a fé de Abraão. Quando está escrito Abraão na Bíblia, você pode botar o seu nome. Deus de Abraão, meu Deus, enfim. O Deus de José, você põe lá um anel, coloca o seu nome num anel ali, e pronto, e onde você botar a mão vai conquistar. E muita gente vai, né? Porque se não fosse, não daria tão grande. Irmãos. Mas fazer o que, né? Vamos lá. Por que o pré-milenarismo, o pré-tribulacionista rejeita a hermenêutica preterista? Já disse para vocês que tem uns nomes meio complicados aqui, mas não se preocupe com isso não. Tanto o milenarismo como o pós-milenarismo fazem uso da hermenêutica preterista para interpretar o livro de Apocalipse. Nesse caso, a grande tribulação, segundo boa parte dos exegetas dessas escolas, já teria acontecido. E o anticristo se manifestado na geração contemporânea de Cristo. Como apoio à sua interpretação, empregam passagens do próprio livro de Apocalipse que tratam da iminência das últimas coisas, afirmando que essas já se cumpriram ainda no século I. É interessante, hein? Segundo eles, já se cumpriu lá no século I. E tudo isso que veio acontecendo no passado dos anos, o que significa? Quer dizer que alguém aqui concorda que, pelo que a Bíblia menciona a respeito da grande tribulação e do milênio, vocês acham mesmo que a humanidade já passou pela grande tribulação, ou está passando, ou está no milênio, ou já passou o milênio? Não faz sentido, pelo que a Bíblia diz, né? Pelo que a Bíblia diz. Quando você olha ali, vai analisando passagem por passagem, busca uma coisa e outra, não faz sentido. Então é melhor, irmãos, a gente aceitar o que a Bíblia diz, porque a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Aí alguém pode perguntar, mas então não há necessidade de cursos, de hermenêutica, de exegese, porque se a Bíblia interpreta a própria Bíblia, aí você vai ver grandes teólogos, como por exemplo o saudoso Antônio Gilberto. Ele era
defensor dessa frase. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Mas como é que se explica isso? Por quê? As explicações que você precisa para interpretar a Bíblia, elas estão na própria Bíblia. Elas não devem vir da sua vã filosofia, de conhecimento de um lado, de outro, busca uma coisa e outra para encaixar. Não. Como já dissemos, é a nossa teoria que tem que concordar com a Bíblia, e não a Bíblia quem tem que concordar com isso. Vamos lá. Não obstante, se acreditamos que já estão no milênio, sendo este supostamente um período indefinido ou indefinido entre a morte de Cristo e a evangelização mundial, ou um reino eterno inaugurado na primeira vinda do Senhor, o arrebatamento da igreja não será o primeiro evento escatológico, e sim o fim de todas as coisas. E isso implicaria adaptar toda a mensagem da Bíblia a esse sistema preterista de interpretação, além de ignorar a clara sequência cronológica contida em Apocalipse, do capítulo 19 ao 22. Então vamos aqui rapidamente para alguns eventos. A igreja glorificada no céu antes da grande tribulação, 19, 1 ao 10. A manifestação de Cristo em poder e grande glória com a igreja, capítulo 19, verso 11 ao 16. A batalha do Armagedon, isso é no final da grande tribulação, do capítulo 19, do 17 ao 19. A vitória de Cristo sobre o império do anticristo, do 20 ao 21. A prisão de Satanás, do capítulo 20, do verso 1 ao 3. A ressurreição dos mártires da grande tribulação, capítulo 20, versos 4 e 5. O milênio, capítulo 20, versos 4 e 6. A liberação de Satanás após o milênio, capítulo 20, versos 7 ao 9. A condenação eterna do diabo, capítulo 20, verso 10. O juízo final, capítulo 20, do verso 11 ao 15. Novo céu, nova terra, capítulos 21 e 22. Então, aqui é uma sequência. Segundo alguns estudiosos, inclusive esse que nos presenteou com esse estudo, os eventos de Apocalipse, do capítulo 19 até o 22, estão em ordem cronológica, um evento após o outro. De modo que o que está escrito no capítulo 20 só vai acontecer quando o que está escrito no capítulo 19 se cumprir. Sabemos que em outras partes da Bíblia existe porque as coisas foram acontecendo, eles foram registrando, enfim. Quando você pega uma Bíblia de ordem cronológica, você vai vendo que muitas coisas, tem muita gente que se surpreende, muita gente não conhece esse tipo de Bíblia, mas a gente se surpreende com o que está ali, é algo muito, muito maravilhoso, muito bacana mesmo. Você vê onde foi composto o Salmo, enfim, é algo muito bom. Eu, inclusive, indico, e recomendo Bíblia cronológica, ou Bíblia de estudo cronológico, viu? Vocês vão, com certeza, gostarem muito. Mais um tema aqui, como explicar o fato de que haverá duas ressurreições e vários julgamentos? Como se explica isso? Todos os eventos mencionados após o arrebatamento se darão num só instante? Pergunta. Tentemos imaginar como seria isso. O arrebatamento da igreja, as ressurreições dos justos e injustos, o tribunal de Cristo, o julgamento das nações, o juízo final. Enfim, tudo ocorreria num só momento. Para Deus tudo é possível, mas a Bíblia distingue claramente os julgamentos por meio de aspectos como lugar, participantes, critério de julgamento, momento e resultado, como já vimos em artigos anteriores. Então, não tem como a gente juntar tudo. Deus, Ele é ordeiro. A gente que às vezes faz as coisas meio de qualquer jeito, mas Deus, Ele é ordeiro. E Ele deixou muitas coisas registradas na sua palavra. Não é tudo que vai acontecer que está registrado.
O que está registrado aqui é o suficiente para a nossa salvação. Nem mais nem menos. Ele se revelou naquilo que é necessário para a salvação da humanidade. Nem mais nem menos. Já dissemos que Deus não se preocupa em ficar se auto-revelando, se auto-explicando. Eu sou o Senhor e não mudo. E pronto, eu sou, e acabou. Moisés, ô Senhor, como eu falo o nome do Senhor lá para o meu povo? Porque os outros têm nome, né? Os deuses dos egípcios, cada um tem nome. E era difícil saber, né, o nome de todos eles, porque eram muitos. Aí Moisés, diga ao povo que eu sou o enviou. Mas como assim, Senhor? Eu sou o enviou? Como é que o povo vai entender isso? Moisés, vai lá, YHWH, e você interpreta lá e vê que nome vai dar e pronto. Deus não está preocupado com isso. Ele está preocupado com o bem-estar do ser humano, a nossa estadia aqui, passageira aqui na terra, e tudo o que nós precisamos na eternidade já está preparado. Nós vamos estudando um pouquinho aqui, vendo uma coisinha ou outra lá, mas estamos ligados naquilo que nos espera. Sabemos o que é? Não. Olho não viu, ouvido não ouviu, não chegou ao entendimento. Deus tem preparado para nós. Sabemos que é maravilhoso. Porque os pré-milenaristas, pré-tribulacionistas, não creem que Jesus só voltará depois que o Evangelho for pregado em todo o mundo. Por que nós não acreditamos que Jesus só vai voltar depois que o Evangelho for pregado em todo o mundo? Vamos entender isso? Pós-milenaristas apegam-se ao texto de Mateus 24:14 para afirmar que Jesus só voltará depois de toda a terra ter sido evangelizada. Ok? Mas isso, além de refletir má exegese ou má interpretação, retardaria a segunda vinda por mais alguns milhares de anos, submetendo a vontade soberana de Deus à vontade dos homens. Na verdade, em Mateus 24, verso 3, os discípulos de Jesus lhe fizeram uma pergunta tríplice ou tripartida, e quem lê atentamente todo o sermão escatológico de Mateus 24 e 25, percebe que a resposta do Senhor também foi tríplice, mas não necessariamente em ordem cronológica. Jesus falou de eventos que ocorreriam no futuro próximo, a destruição de Jerusalém no ano 70 e de outros dois tipos de acontecimentos que se dariam num futuro mais remoto. Em Mateus 24:14 ele diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. O termo fim aqui, tendo em vista a tríplice pergunta dos discípulos, não diz respeito à segunda vinda, e sim ao fim do mundo. Quando, pois, o evangelho do reino será pregado em todo o mundo? Somente no milênio, quando a terra então se encherá do conhecimento do Senhor. Isaías capítulo 2, verso 3. E o próprio Cristo estará reinando. Daí a ênfase, evangelho do reino, ainda que essa expressão também seja empregada em referência ao evangelho pregado nos dias de hoje, conferindo com Marcos capítulo 1, verso 14. O texto de 1 Coríntios 15, 24 e 25, corrobora com essa explicação. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Observe que o fim só virá depois que Cristo reinar. Confere com Daniel capítulo 2, versos 36 ao 44.
aqui temos uma clara alusão ao milênio. Tá? Então, para nós, Jesus vai voltar na hora que ele acha que vai. O Evangelho só vai ser pregado no mundo inteiro no milênio. E quem vai encabeçar essa pregação são os judeus. Ok? E aqueles outros que entrarem no milênio, aos poucos vão entrando e vão pregando o Evangelho. Mas alguém pode perguntar assim, mas Evangelho não é para salvação? Né? A palavra Evangelho não é boas novas de salvação? Então, para que pregar o Evangelho no milênio? Né? Por que pregar no milênio? Cristo vai estar reinando, Satanás vai estar preso. Por que isso? Irmãos, por exemplo, hoje em dia, segundo alguns, eu nunca tive lá na Suécia, na Finlândia, né? Talvez um dia até vá, mas eu nunca tive lá. Esses lugares assim, de primeiro mundo, é muito difícil de se pregar o Evangelho. Né? Por quê? Lá as pessoas têm tudo. Tudo. Casa própria, ou os carros, emprego, ou suas empresas, tudo melhor. Hospitais, plano de saúde, enfim. Praticamente não tem corrupção, não tem analfabetismo, as doenças são tratadas rapidamente, enfim. Então, você chega para pregar o Evangelho num lugar desse, você é praticamente escorraçado. Não precisamos disso. Agora, é diferente, né? Você chega num local de extrema pobreza, então você prega o Evangelho e as pessoas aceitam com muito mais facilidade. Né? Você nem precisa ir para muito longe. Se você rodar no seu próprio bairro mesmo, você vai ver essa diferença. Quem já fez evangelismo aí pelo menos umas 2 ou 3 vezes na vida, sabe que é assim. Né? Dependendo do lugar que você chega, a palavra tem uma aceitação muito maior e um resultado também maior. Mas então, no milênio, onde acredita-se que vai ter um reino de paz e prosperidade, então por que o Evangelho vai ser pregado? Em cumprimento às Escrituras, inclusive. Né? Lembra a profecia de Joel? Deus vai derramar o seu Espírito sobre toda a carne. E essa pregação no milênio, talvez ela não seria nem tão apelativa como seria nos dias de hoje. Seria aquela conversa cordial. Quando 2 crentes estão conversando, não, né? Jesus disse, o Evangelho, tal. Mas também acontece da seguinte maneira: muita gente que vai entrar no milênio não conhece o Evangelho. Assim nós acreditamos. E aqueles que forem nascendo lá, são 1000 anos, então eles precisam ouvir a palavra. Para quê? Para que quando Satanás for solto no final do milênio, eles então vão fazer a sua escolha, com Cristo ou com o diabo. Porque se eles não forem evangelizados, quando o diabo chegar e lançar ali as suas setas, eles não vão precisar fazer a sua escolha. Né? Nós vamos ver mais à frente o porquê de Satanás ser solto. Né? Ele simplesmente já podia, é um infeliz que devia ter sido preso já há muito tempo, mas isso é com Deus. Se ele vai prender ele agora, depois, ou se vai soltar, isso aí é com ele. Sempre soubemos e vamos defender. Vontade de Deus é soberana e não se discute. Né? Vontade de Deus a gente aceita. Vamos lá. Por que os pré-milenaristas, pré-tribulacionistas rejeitam a explicação milenarista e pós-milenarista para os 1000 anos? Né? Irmãos, nós aqui, a minha parte, eu sou pré-tribulacionista, pré-milenarista. Ok? E a maioria das Assembleias de Deus também. Né? Já dissemos que tem alguns irmãos dentro da Assembleia de Deus que são amilenaristas. Né? Eles dizem, eles foram contaminados por alguns, né, ditos sábios. E eles então acreditam que a igreja vai passar
por parte da grande tribulação, porque segundo eles, a tribulação, a grande tribulação é para os judeus e nós não somos melhores que os judeus. Eles se esquecem de que os judeus rejeitaram o ministério de Jesus, né? E os gentios, de certa parte, abraçaram. Não é assim? Né? E a grande tribulação seria para puni-los por suas desobediências. Mas eles dizem que não. A igreja vai passar por uma parte, alguns amigos vão passar por todo, que milênio não vai acontecer. Eles vão se embolando por aí, né? Mas vamos lá. Pós-milenaristas e amilenaristas apresentam inúmeros argumentos contra o milênio, baseados em passagens extraídas do contexto. Apesar disso, reconhecem que é difícil negar a literalidade da expressão 1000 anos. Eles reconhecem que é difícil negar, mas não concordam. Essa passagem é mencionada 6 vezes em Apocalipse, capítulo 20, verso 1 ao 7. Numa tentativa de justificarem o seu sistema, os pós-milenaristas têm afirmado que a palavra 1000 em Apocalipse 20 é simbólica. Como 1000 é um cubo de 10, então 10 vezes 10 vezes 10, dizem que este é um número de perfeição quantitativa. Os 1000 anos serviriam como descrição simbólica da glória permanente do reino que Cristo estabeleceu quando veio ao mundo. Isso é importante. Tem que fazer um esforço grande para concordar com um negócio desse. Mas, né, a gente está aqui para... Né? Então, segundo eles, a palavra 1000 aqui, né, milênio, 1000 anos, é simbólica. Ela não é literal. Segundo eles. O pós-milenarismo, aliás, afirma que o livro de Apocalipse deve ser interpretado em geral de maneira simbólica. E isso lhe oferece base para defender a infundada argumentação acima, que espiritualiza várias passagens bíblicas literais. Curiosamente, os defensores dessa escola se valem das parábolas de Jesus e das profecias do Antigo Testamento e as interpretam simbolicamente para fundamentarem as suas hipóteses. Na verdade, por mais que os teólogos tentem negar a literalidade do milênio, eles só conseguiriam fazer isso se de fato a palavra de Deus não dissesse com todas as letras que ele não é literal. Entretanto, não há como negar um evento escatológico apresentado nas Escrituras com tantas riquezas de detalhes em toda a literatura bíblica apocalíptica, como veremos no próximo artigo sobre o milênio. Então, é muita referência, são muitas coisas, então é necessário que se esqueça tudo isso para conseguir aceitar o amilenarismo. Então seria o caso de se interpretar todo o Apocalipse simbolicamente, não literal. E aí fica muito difícil, porque se eu for pegar um livro contendo 22 capítulos da Bíblia e vou interpretá-lo simbolicamente, como é que eu vou fazer com o restante da Bíblia? Se a Bíblia, segundo Paulo, ela é a palavra de Deus. Então, eu vou pegar, não, isso aqui eu concordo, isso aqui eu não concordo. Não. É igual aquelas pessoas que chegam para ter uma oportunidade na igreja, uma coisa assim, e eles começam a buscar, né? Abre a Bíblia e vê de um lado do outro, não, eu procurei, eu vou no Salmo. Bom, certo, o irmão contou que numa igreja que ele reunia, igreja grande, deram oportunidade para o irmão, não veio à frente, pegou a Bíblia, olhou de um lado, do outro, botou daqui, de lá, de lá, e disse, irmão, você me perdoa, eu não achei nada para ler aqui, eu agradeço a oportunidade. Não achar nada para ler.
Isso acontece assim como fora. Mas, então, é complicado. Mas vamos pela literalidade da Bíblia. É por isso, irmãos, que existe a exegese, a hermenêutica. Para você saber quando um assunto ele é literal, quando é uma parábola, quando é um símbolo, enfim, quando é um paralelismo, você precisa entender essas coisas para não ficar caindo nas palavras desse povo. Agora, o milênio será estabelecido na Terra, né? Vamos ver como é que isso aqui vai funcionar. Como o anticristo, o falso profeta e os representantes das nações opressoras de Israel para sempre no inferno, além de Satanás aprisionado por 1000 anos no abismo, o mundo terá um novo começo. Haverá 1000 anos de paz, justiça e prosperidade, sob o comando do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isaías 33, 22. Como o próprio termo milênio sugere, será um período de 1000 anos em que a igreja reinará com Cristo na terra. Trata-se de uma época áurea, aguardada com muita ansiedade por Israel e pela igreja. Se alguém pensa que os judeus estão equivocados quanto a esperarem um reino messiânico na terra, é bom atentar para o fato de que o próprio Senhor Jesus não tirou deles a esperança. Ao ser perguntado sobre o tempo da restauração do tal reino, ele apenas respondeu: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas não é somente Israel que tem essa esperança, né? O próprio Senhor Jesus falando isso, né? Já falamos na oração do Pai Nosso, né? A oração universal, onde Jesus diz: seja feita aqui na terra, né? Seja feita a sua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. Irmãos, quando isso vai acontecer? Ou quando isso aconteceu no mundo todo? A vontade de Deus ser feita aqui na terra como ela é feita no céu. Ah, irmão, mas Jesus veio. Mas Jesus fez. Jesus fazia. E os outros? No milênio, não. No milênio vai ser. Ah, mas vai ser todas as pessoas? 99,9% das pessoas vão fazer a vontade de Deus aqui na terra, como os anjos fazem no céu. E aqueles que não fizeram serão punidos, exemplarmente punidos com justiça. Tá? Vamos lá. A oração diária de quem ama a segunda vinda de Cristo é: venha o teu reino, pois hoje já fazemos parte do reino de Deus, que implica domínio divino nos corações do seu povo e no meio dele. Mas o milênio será estabelecido na terra literalmente. O reino milenar é também a última dispensação, da plenitude dos tempos, ainda que alguns insistam em dizer que as dispensações foram fabricadas pelos dispensacionalistas. Um exame sem preconceito de algumas passagens bíblicas é suficiente para nos convencer de que o Senhor sempre teve as suas maneiras de tratar com a humanidade, fazendo com ela alianças e ensejaram dispensações, por assim dizer, né? Várias referências aqui. De acordo com Efésios, capítulo 1, versos 9 e 10, para o milênio convergem todas as alianças e períodos mencionados na Bíblia. Quando a gente vê, irmãos, essas referências aqui, a gente vai tirando todas essas dúvidas, vai ficando de lado e, olha, sinceramente, esses camaradas que produziram teologias sistemáticas a volumes e tal, tem um sujeito aí que ele é o pai das teologias, né? E se o sujeito ler primeiro a dele, é difícil não ficar. Mas o que a gente precisa fazer? Você precisa ler, tá? Com o olho e o coração bem aguçado.
entender o seguinte: quem escreveu aquilo foi o homem, falho, inteligente, sim, homem de Deus, sim, mas homem, diferente das Escrituras, que foram inspiradas pelo próprio Deus, escritas por homens, mas inspiradas por Deus. Tá? O único livro que foi inspirado por Deus é a Bíblia. Os outros vieram após. São interpretações. Por isso que um interpreta de um jeito, outro interpreta do outro. Tá? E a gente precisa, né, ficar nesse meio, um lado, um outro, e ver o que melhor condiz com a Bíblia. Ah, mas é inteligente, fez pós-doutorado, fez mestrado, mas o que ele escreve, o que ele defende, condiz com a Bíblia? Tem base? Tem as referências? Se tem, amém. Se não tem, bola para frente. Vamos lá. O sonho profético de Nabucodonosor. Nos dias do profeta Daniel, o Senhor deu um sonho a Nabucodonosor, pelo qual se resume a história dos impérios mundiais, que realmente existiam, a partir do Babilônio, ou do Império Babilônico, até chegar ao tempo do milênio. Este, todavia, não será propriamente um império, e sim o reino de Cristo. O império prevalece pela imposição, mas, mesmo no período em apreço, Jesus não obrigará ninguém a recebê-lo como Senhor e Salvador, no milênio. Tal sonho teria sido um devaneio sem nenhuma importância no plano escatológico, caso o Deus do céu não tivesse revelado sua significação ao seu servo, o profeta Daniel. Tá? E a gente conhece, né, boa parte dessa história. Daniel capítulo 2, versos 27 a 45. O rei viu uma grande estátua. Ela tinha as seguintes características: cabeça de ouro fino, peito e braços de prata, ventre e coxas de cobre, perna de ferro, pés de ferro e barro. E foi atingida nos pés por uma pedra cortada sem auxílio de mãos. Daniel disse ao imperador da Babilônia que ele, né, o imperador da Babilônia, Nabucodonosor, era a cabeça de ouro, e que depois dele se levantariam outros dois reinos inferiores, representados pela prata e pelo cobre. Segundo a história, os dois impérios que vieram após o babilônico foram o Medo-Persa, fundado por Ciro em 539 a.C., e o grego, estabelecido por Alexandre o Grande, em 330 a.C. Este, aliás, teria domínio sobre toda a terra, né? Esse império de Alexandre. Aconteceu lá algumas situações e Alexandre, com 33 anos de idade, simplesmente morreu. Alguns dizem que foi envenenado, outros dizem que ele contraiu uma febre, enfim, ele simplesmente morreu, né? Ele não foi assassinado, ele simplesmente morreu, e a partir daí 4 generais dele, né, os seus 4 principais generais, assumiram o controle do império e dividiram o império, né, cada um por um lado, e assim se foi. Então, irmãos, como é que um sonho profético para um imperador ímpio, ele vai impactar a humanidade, e isso vai ter conotação desde aquela época até o milênio. Veja como a Bíblia é. Sabemos que a revelação de Deus é progressiva, né? Acreditamos que quando Daniel interpretou esse sonho aqui, ele falou, né, de um período onde o próprio Deus reinaria. Mas então, será que ele fazia ideia de como seria isso? Será que na época Daniel teria o entendimento que nós temos hoje de como seria isso?
Porque outras revelações Deus foi dando com o passar do tempo. E o cume, né, e o ápice dessas revelações foi dado ao apóstolo João, né, com as visões do que viria a acontecer no Apocalipse. Muito bem. Daniel explicou que as pernas de ferro da estátua também representavam um reino que será forte como o ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. Sabemos pela história que este quarto império mundial foi o Império Romano. Este, o Império Romano, com sua truculência, dominou o mundo a partir do ano 67 a.C., numa amplitude sem precedentes. Quanto aos pés da estátua e seus artelhos em ferro e barro, Daniel explicou que se tratava de um reino dividido, firme como ferro e ao mesmo tempo frágil como o barro. O fato de esses dois elementos não se misturarem denota que o tal império, uma confederação de reinos, não se entenderia. Seria um grande governo, porém dividido. Alguns estudiosos acreditam que esse reino, do qual falou o profeta, dividido entre ferro e barro, é o que nós vivemos hoje chamado de democracia. Democracia é o governo do povo, entre aspas, claro. Por exemplo, e então eu estava vendo um vídeo de um estudioso, ele citou o bloco europeu. Os europeus resolveram lá fazer um grande bloco, o mercado comum, o euro, mas fizeram até um parlamento, um parlamento europeu, mas nem entre eles mesmo eles se entendem. Aí daí um tempo a Inglaterra, a Grã-Bretanha saiu, e aí veio o Brexit, e segundo alguns, já tem alguns outros países querendo sair também, porque lá tem países que são riquíssimos, como a Alemanha, e tem países que têm uma economia bem frágil, como é o caso da Grécia, por exemplo. Então o que acontece? Essas economias grandes têm que sustentar as pequenas, porque eles são um todo. Então, segundo alguns estudiosos, esse governo com os pés de ferro e terra, ferro e barro, seria o governo atual. Para esse estudioso, nós estamos vivendo esse período, tribulação, milênio, e ele é amilenialista. Vamos lá, o ferro alude a um governo ditatorial e totalitário. Simboliza blocos compactos, indica poder centralizado. Já o barro aponta para o governo do povo, democrático, republicano, formado de partículas soltas. Sabemos também pela história que depois do Império Romano surgiram alguns estados nacionalistas fortes e outros fracos, os quais ao longo dos séculos vêm tentando uma grande e forte coalizão, mas sem sucesso. Haja vista a União Europeia formada por países fortes como a Alemanha, como já disse, e França, e fracos como a Letônia, a Lituânia, enfim. Após ter sido atingido nos pés pela pedra cortada sem mão, a estátua foi esmiuçada por completo. Ferro, barro, cobre, prata e ouro tornaram-se pó. E este foi levado pelo vento, esse pó foi levado pelo vento. A pedra, então, cresceu e se transformou em um grande monte e encheu toda a terra. Daniel disse a Nabucodonosor que nos dias desses reis, Deus levantará um reino que jamais será destruído, o qual esmiuçará e consumirá todos os outros reinos. À luz da palavra profética, os pés da estátua, com os seus 10 dedos, representam os reinos que formarão a base para a ascensão da besta.
e exatamente os pés serão atingidos pela pedra. O milênio será, portanto, o último reino mundial, literal, assim como os impérios mencionados, que sobrepujará a todos os impérios que antes dele existiram, principalmente o do Anticristo. Aí, irmãos, você pega uma revelação dessa aqui, do sonho profético Nabucodonosor, e você vai concordar que existiram o Império Babilônico. Existiu ou não existiu? Existiu. O Império Medo-Persa, o Império Grego, o Império Romano. Não existiu? Mas, segundo os amilenaristas, o reino do Anticristo não vai acontecer. Então, peraí. Ele admite os outros, mas esse não. Aí, novamente, eles são seletistas, não é isso? Aqui está um conjunto. O imperador viu esse reino que não terá fim. Ele viu um conjunto de todos os reinos. A história veio provando. O primeiro, a cabeça, era o próprio Nabucodonosor. O tempo passou, ele foi tirado e entrou o outro. Foi assim por diante. E por que então o milênio não pode acontecer? Por que o reino de Cristo não pode ser implantado aqui na terra? É tão difícil assim para esse povo admitir. Não, eles formam a opinião deles e não dão o braço a torcer. Porque para eles seria feio, né? Para eles, nossa, já pensou? Um grande professor que está por aí, né? Disseminando as suas ideias por anos e anos, de repente, ele simplesmente chegar, gravar um vídeo, por exemplo, ou escrever um artigo, se retratando, dizendo que, né, ele agora mudou de ideia e tudo. Na sua concepção, ele vai cair em descrédito. E ele prefere, então, manter aquela linha, mesmo que talvez, com o passar dos anos, ele venha a não acreditar tanto assim naquilo que ele vinha defendendo. Mas por causa do seu sucesso, do seu nome, do seu prestígio, ele prefere não mudar. Fazer o quê? Agora, quando será o milênio? Em Lucas, capítulo 21, a passagem correlata, de Mateus, capítulo 24, Jesus disse que Jerusalém seria pisada pelos gentios até que os tempos deles se completassem. A expressão tempo dos gentios, no versículo 24, ou no capítulo 24 de Mateus, alude ao tempo em que Israel permaneceria sob o domínio estrangeiro. Esse período começou quando uma parte dos israelitas foi levada cativa pelos babilônios em 586 e terminará efetivamente quando Cristo inaugurar o milênio, à luz do sonho que o Senhor deu a Nabucodonosor, mencionado no artigo anterior. O domínio dos gentios começou com a Babilônia, cabeça de ouro. Esse controle continuou com a coligação do Império Medo-Persa, peito e braços de prata, com a Grécia, ventre e coxas de cobre. Os tempos dos gentios avançaram com as pernas de ferro do Império Romano. Isso alude a três coisas. Primeiro, a extensão desse império. As pernas são a parte mais longa do corpo. Interessante isso aqui, viu, irmão? Quando eu vi pela primeira vez. Número 2, a sua divisão em ocidental e oriental, duas pernas. E número 3, a sua rudeza ditatorial e totalitária, o ferro. Esse período de domínio gentílico permanecerá até que os pés da estátua, o império do anticristo, sejam atingidos pela pedra cortada sem mãos. Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Aí alguém fala assim, mas peraí, o Império Romano não foi destruído? Irmãos, quando nós olhamos para as 70 semanas de Daniel, nós sabemos que o calendário profético, ele foi parado, não é isso? É
como um relógio. Você vai olhando ali, daqui a pouquinho o relógio tira a bateria, ou enfim, e parou. Nós entendemos que esse governo aqui de ferro, misturado com ferro, com barro, ele vai continuar. E o anticristo, ele inclusive vai dominar. Como o governo romano dominou praticamente o mundo todo, já dissemos que o mundo todo não é todo mundo, não é? O governo do anticristo, ele vai potencializar isso. Por quê? No governo do anticristo, vai ser algo definido por Deus. É como se o próprio Deus dissesse: olha, você vai descer, vai fazer isso e aquilo. Por quê? Porque a grande tribulação é isso. O governo do anticristo vai ser durante a grande tribulação. Só que vai chegar um momento em que a pedra cortada sem o auxílio de mãos vai vir e vai esmiuçar esse reino. Vai ser o momento em que o anticristo, o falso profeta e os seus adoradores serão lançados no lago de fogo de água de enxofre. E então ali, de acordo com o sonho profético do rei, vai ser inaugurado um reino que não terá fim. Aí eu aceito uma parte, mas não aceito outra. Vamos lá. Nos tempos dos gentios, o mundo não melhorará em nenhum aspecto. Os elementos da estátua, como vimos no artigo anterior, foram ficando inferiores. Lembra? Do ouro até chegar no ferro e barro. Além de terem sido descritos por Daniel, de cima para baixo, da cabeça aos pés, ouro, prata, cobre, ferro com barro, até que tudo se transformou em pó. A pedra virá do alto, do céu, o que é uma alusão clara à manifestação do Senhor em poder e glória, para destruir os inimigos do seu povo, no Armagedon, e estabelecer o seu reino na terra. Ok? Agora, onde será o milênio? Vamos ver onde é que vai ser o milênio? Alguns consideram o fato de Cristo reinar na terra durante 1000 anos uma utopia. Tá? Dizem que Deus não desceria da sua alta posição para reinar no mundo. Tais teólogos, cuja fonte de autoridade é o próprio raciocínio, se esquecem de que o Senhor Jesus já fez algo muito mais inconcebível. Sendo em forma de Deus, aniquilou-se a si mesmo e viveu entre os homens como um servo. E mais, morreu como um homem pelos nossos pecados. Porque não viria ao mundo para reinar com vara de ferro? Em 1 Coríntios 6:2 está escrito que os santos julgarão o mundo. Onde e quando será isso? No juízo final? Não. Esse julgamento será durante o reinado de Cristo. As profecias são claras quanto ao fato de que a capital do milênio será Jerusalém. Mas não devemos fazer confusão entre a Jerusalém terrestre e a Jerusalém celestial. A sede do governo de Cristo estará no lugar onde existe mar. E a cerca da Nova Jerusalém está escrito: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Cristo reinará então na terra, na Jerusalém terrena. Não há dúvida de que o marido nessa passagem é Jesus Cristo, e a nova Jerusalém descerá para ele. Então, nós não podemos fazer confusão com a nova Jerusalém que desce ataviada, né? Lembram disso? Como uma noiva preparada para o seu noivo, com a Jerusalém terrestre, que será a capital do milênio, o governo de Cristo. Vamos mais um pouquinho. Entretanto, os salvos transformados
não estarão restritos a Jerusalém terrestre, em razão de já estarem em corpos glorificados. Eles terão livre acesso à terra. E como isso é possível? Lembremos do que os salvos terão um corpo semelhante ao do Cristo ressurreto. E o Senhor, após sua ressurreição, além de não estar sujeito às leis da natureza, podia interagir com os seus discípulos. Tá? Mas, então, como os santos, de todas as eras, desde Abel até o último, eles vão interagir com a Nova Jerusalém terrestre no governo de Jesus no milênio? A Nova Jerusalém vai estar acima, numa cidade flutuante? Não. Ela vai estar numa outra dimensão, onde não é vista dentro da terra. Mas então os santos, a igreja, todos os santos, que vão inclusive governar com Cristo aqui na terra, eles ficarão aqui, juntamente com os sobreviventes do milênio, as pessoas que nasceram no milênio, vão ficar no céu, vão descer e vão subir? Segundo a Bíblia, sim. Nós, pelo dia que eu vou estar governando com Cristo, eu não quero passar pela grande tribulação para chegar no milênio, não. Eu quero estar no milênio, mas com o corpo glorificado. Porque passar 7 anos pela grande tribulação para entrar no milênio não vai ser fácil, não. Mas enfim, nós teremos a natureza como a de Cristo, como a dos anjos hoje em dia. Os anjos vêm do céu aqui na terra e vão da terra para o céu, não abrir e fechar de olhos. Natureza estática. Não está limitado às leis da física. Lembra de Jesus? Quando ele ressuscitou? Ele entrou onde os discípulos estavam, eles ficaram ali, falou, um pouquinho, passou na parede, pronto. Então, a Nova Jerusalém que desce da parte de Deus na caminhada, ela não será vista por quem estará vivendo aqui no milênio. Mas nós, os santos, juntamente com os santos de todas as eras, teremos acesso tanto a Jerusalém terrestre, quanto a Jerusalém celestial. Ok? Nós vemos aqui para quem participará do milênio, e o restante vai ficar para a próxima aula, que vai ter também as últimas considerações sobre o milênio, porque o nosso horário já está se esvaindo. Quem participará do milênio? No milênio haverá 2 grupos distintos na terra: a igreja glorificada e os povos naturais. Quando fala igreja glorificada, é a igreja juntamente com os santos desde Abel. Os salvos transformados, que já estarão com os corpos glorificados, terão incumbências nesse governo. Eles poderão interagir com os povos naturais, similarmente ao que aconteceu com Jesus depois de sua ressurreição. Os judeus salvos e os gentios absolvidos no julgamento das nações, todos os tempos da grande tribulação, além do povo nascido durante os 1000 anos, também ingressarão no milênio. Ok? Então, quem participa do milênio são esses povos, tanto os povos naturais, que passaram pela grande tribulação, os que nasceram durante o milênio, e os santos que vão interagir e vão administrar o milênio, junto com Cristo. As pessoas cujos corpos não foram transformados terão o seu desenvolvimento normal. Haverá, então, nascimentos e mortes. Vai ter morte no milênio? E apesar de o tentador estar aprisionado, o pecado ainda prevalecerá no coração dos não glorificados. Isaías capítulo 65, verso 1 faz referência a isso. Haverá um grande derramamento do Espírito, primeiramente sobre Israel, o qual terá início no fim da grande tribulação, e se estenderá por todo o milênio. Zacarias 12, 10, Ezequiel 36, 27. Deus prometeu por meio de Ezequiel: nem escondereis mais a minha face deles, quando eu houver derramado o meu Espírito sobre
a casa de Israel, diz o Senhor. Leia também Zacarias capítulo 6, versos 12, 13 e 15. Essa passagem não deixa dúvidas quanto à reconstrução do templo em Jerusalém, a qual se dará em um momento antes ou durante o milênio. O certo é que neste período a casa de Deus estará em plena atividade. Em Ezequiel capítulos 40 ao 44, temos uma descrição profética detalhada sobre isso. Não haverá no templo milenar a presença da arca. Haja vista esta representar a presença daquele que estará entre os seus servos em pessoa, literalmente reinando, o próprio Deus. Israel possuirá toda a terra prometida. Os servos de Deus, galardoados, participarão do reino de Cristo em toda a terra. Contudo, uma organização do Estado será feita pelo Senhor, tendo Israel como ocupante do território que o Senhor tencionou entregar-lhe no passado, isto é, desde o Mediterrâneo até ao rio Eufrates. Irmãos, não é muito fácil você entender como essas coisas vão funcionar no milênio, não, tá? Não é muito fácil, não. Principalmente porque nós somos contaminados por anos e anos, né, de situações totalmente contraditórias. Mas não eram por pessoas de má fé, né? Eles simplesmente ainda não entendiam muito bem, porque as coisas vão se revelando com o passar do tempo. Então, essa parte aqui, quem vai participar do milênio, né? Se vai ter nascimento, se vai ter morte. Nascimento, sim, vai ter, claro, mas morte, né? Vai ter pouquíssimas mortes, bem pouco, mas vai ter. Haja visto o pecado, né, ainda está reinando, de forma muito restrita, mas ainda vai estar reinando, né? O acusador preso, né? Diabo, a antiga serpente, preso, mas a natureza humana ainda vai estar ali prevalecendo. Hoje em dia, pensa conosco, hoje em dia, segundo alguns, o homem ou a mulher mais santo que existiu na face da terra, que talvez viver um dia inteiro dentro de uma igreja, ele mesmo assim ainda vai pecar em torno de 300 vezes por dia. Já pensou? Você se consagrar, vir para dentro de uma igreja, não ter contato com ninguém, e mesmo assim ainda pecar em torno de umas 300 vezes por dia? E nós? Hein, Juarez? Quer essa estrada fora aí? Misericórdia. Irmãos, só Deus tem para ter misericórdia de nós. Tá certo? Então nós vamos encerrar aqui por hoje. Tá? Na próxima terça-feira nós vamos encerrar o seminário e vamos fazer aí a entrega de certificados, não é isso? Ok? Vai ter aí uma confraternização. O segundo Lázaro, ele está patrocinando, tá? Aí o Lázaro está cheio da graça aí, viu? Perguntas, nós temos aí 10 minutos. Nenhuma? Ok? Hoje não temos perguntas então. A resposta, eu achei interessante que o nosso falou aí, que a própria resposta que a gente pega na própria Bíblia nós vamos encontrar. Sim. Porque se a gente for pegar, nós estamos falando com outros, que os pensamentos deles são todo o contrário do que a Bíblia diz. Exatamente. Então a gente mais se aprofundar na própria Bíblia. Agora, sabendo que nós talvez não temos o mesmo entendimento, né? Porque isso é normal, isso é natural. Né? As pessoas vão estudando e com o tempo eles vão entendendo um pouco mais. Porque a própria Bíblia é assim, né? Nós lemos hoje, depois nós lemos uma outra interpretação, que é outro significado, mas nós devemos sim, gastar bastante tempo
com a leitura da Bíblia. Isso com toda a Bíblia, né? Não apenas as passagens escatológicas, mas toda a Bíblia, porque toda a Bíblia ela é a palavra de Deus. Sim? Nesse primeiro parágrafo aqui de quem vai disparar no milênio, qual a diferença entre esses 1000 anos, os nascidos durante 1000 anos, e do milênio? Já falamos dos 1000 anos de Satanás, reinado de Satanás? Não, Satanás não vai reinar 1000 anos. Ok. Mas então qual a diferença daqui? O povo nascido durante os 1000 anos, de qual 1000 anos ele está falando? Sendo que na frente ele fala, também ingressarão no milênio. Então, o que acontece? As pessoas vão passar pela grande tribulação, ok? Alguns, né? Vão viver. Os povos, gente normal, vão entrar no milênio. E pessoas vão nascer no milênio. Sabendo que no milênio, normalmente as pessoas vão viver 1000 anos. Porque pouquíssimas pessoas vão morrer. Quem estiver em obediência com Deus vai passar para viver durante 1000 anos. E só vai, talvez, enfrentar a morte quando Satanás for solto para enganar as nações. Então, aqui no milênio haverá o jogo distinto. Os salvos transformados, que já estão com o corpo purificado, terão poder de governo. E eles poderão interagir com os povos naturais simultaneamente. É o que aconteceu com Jesus. Não é isso? Os judeus salvos, os gentios absorvidos, o julgamento das nações, todos sobreviventes da grande tribulação, além do povo nascido durante os 1000 anos, né? Também ingressarão no milênio. Aqui esse nascidos, né, durante os 1000 anos, aí ele fala ingressarão, talvez esse ingressarão ficou, né, meio complicado de entender. Se você apenas lê, se você acha que as pessoas nascidas aqui, elas ingressarão no milênio, não, elas já estão e já estão desfrutando. Exatamente. Não é o fato de ingressar. Quem vai ingressar, né, boa colocação. Quem vai ingressar no milênio, né, é quem já está vivo. Vai sair da grande tribulação e ingressar no milênio. Agora quem vai nascer, ele não vai ingressar, ele já estará lá dentro. Não é isso? Boa colocação. Muito bem? Pastor Lázaro, dando o término. Esses 1000 anos na contagem humana ou na contagem divina? Romana. Humana? Humana. Contagem de homem. A Literal. contagem de Deus era um dia só. É.